11 atitudes que vão te trazer intimidade com Deus para combater os desafios do mundo. Se você continuar tentando vencer as batalhas deste mundo apenas com força emocional, você vai se cansar. Se continuar enfrentando tentações, pressões, comparações e crises apenas com esforço humano, sua alma vai enfraquecer. O mundo está mais agressivo, mais confuso, mais sedutor. E se você não fortalecer sua proximidade com Deus de forma intencional, você será moldado pelo ambiente ao seu redor. Hoje eu vou revelar 11 atitudes práticas e espirituais que aproximam você de Deus de maneira real e profunda. Atitudes que blindam seu coração contra a ansiedade, a distração, a pressão social e as armadilhas silenciosas deste tempo. Não são fórmulas religiosas, são posicionamentos internos que transformam sua mente, purificam suas intenções e fortalecem sua fé no meio do caos. Talvez você esteja sentindo cansaço espiritual. Talvez esteja vivendo uma rotina onde Deus aparece apenas quando há problema. Talvez sua fé esteja sobrevivendo, mas não florescendo. Preste atenção. Proximidade com Deus não acontece por acaso. Ela é construída por decisões diárias. Ao longo desta mensagem, você vai perceber que algumas atitudes vão confrontar sua zona de conforto. Outras vão trazer alívio imediato. Mas todas têm um propósito: trazer você de volta ao centro da vontade de Deus, onde há paz, mesmo quando o mundo está em turbulência. Se você aplicar essas atitudes com sinceridade, sua postura vai mudar, sua clareza vai aumentar, sua resistência espiritual vai crescer. E a primeira atitude começa onde poucos gostam de começar. A primeira atitude que aproxima você de Deus para vencer os desafios do mundo é assumir responsabilidade espiritual pela sua própria vida. Pare de culpar o ambiente. Pare de culpar as pessoas. Pare de culpar o tempo em que você vive. Existe pressão, sim. Existe injustiça, sim. Existe confusão cultural, sim. Mas a pergunta decisiva é: qual é o seu posicionamento diante disso? Muitos querem proximidade com Deus sem assumir compromisso pessoal. Querem proteção sem disciplina. Querem paz sem vigilância. Proximidade começa quando você reconhece que sua vida espiritual não depende apenas do que acontece ao seu redor, mas das escolhas que você faz todos os dias. Isso dói porque tira a desculpa, confronta a acomodação. Talvez você tenha pensado que a frieza espiritual era culpa da rotina corrida. Talvez tenha acreditado que o distanciamento de Deus era consequência das dificuldades. Mas, e se for consequência de negligência espiritual silenciosa? Assumir responsabilidade é dizer: eu vou buscar, eu vou orar, eu vou me posicionar, mesmo que ninguém me cobre, mesmo que ninguém veja. Quando você faz isso, algo muda imediatamente. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e começa a ser protagonista da sua transformação. E quando essa decisão é tomada, a segunda atitude se torna inevitável, porque responsabilidade sem prática não sustenta proximidade. A segunda atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é proteger intencionalmente sua mente. O mundo disputa sua atenção o tempo todo. Notícias alarmantes, comparações nas redes sociais, opiniões extremas, conteúdos que alimentam medo, inveja e ansiedade. Se você não vigiar o que entra na sua mente, sua fé será contaminada sem que você perceba. Proximidade com Deus exige filtragem consciente. Pergunte a si mesmo: o que tem ocupado meus pensamentos? O que tem moldado minhas emoções? O que eu consumo diariamente está fortalecendo minha fé ou enfraquecendo minha paz? Essa é uma batalha silenciosa. Muitos querem sentir Deus perto, mas alimentam a mente com aquilo que gera inquietação constante.
Querem experimentar paz, mas passam horas absorvendo conteúdos que despertam comparação e insegurança. Proteger a mente não é isolamento, é discernimento, é escolher o que ouvir, é limitar o que assistir, é interromper pensamentos que não vêm de Deus. Quando você começa a fazer isso, percebe algo impressionante. Sua oração fica mais clara. Sua leitura da palavra se torna mais profunda. Sua sensibilidade espiritual aumenta. A mente limpa cria espaço para a voz de Deus ser percebida. Talvez o cansaço que você sente não seja excesso de trabalho, mas excesso de ruído. E quando você aprende a silenciar o ruído, surge a terceira atitude, que transforma completamente a maneira como você se relaciona com o tempo. A terceira atitude que aproxima você de Deus para vencer os desafios do mundo é separar tempo exclusivo para Ele, mesmo quando sua agenda parece cheia demais. O mundo ensina que produtividade é prioridade, que estar ocupado é sinal de importância, que parar é perda de tempo. Mas o céu ensina o contrário. Se você não agenda Deus, o mundo agenda você. Proximidade não acontece na sobra. Ela acontece na intenção. Talvez você diga que não tem tempo, mas a pergunta real é: para quem você está dando seu tempo? O Espírito Santo não invade sua rotina. Ele espera convite. Quando você decide separar um momento fixo para oração, leitura, silêncio e reflexão, algo começa a mudar dentro de você. Sua ansiedade diminui, sua direção se alinha, sua consciência espiritual se fortalece. Não precisa ser longo, precisa ser fiel. É nesse espaço reservado que você recalibra sua mente, entrega suas preocupações e recebe clareza. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Quem começa o dia alinhado com Deus, enfrenta o mundo com outra postura. Talvez os desafios continuem os mesmos, mas você já não reage da mesma maneira. Se você sente que está distante, talvez não seja falta de fé, seja falta de tempo separado. E quando o tempo com Deus se torna prioridade, a quarta atitude começa a transformar algo mais profundo: suas intenções escondidas. A quarta atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é examinar suas intenções com sinceridade. Você pode fazer coisas boas com motivações erradas. Pode servir buscando reconhecimento. Pode ajudar esperando retorno. Pode até orar querendo apenas solução. Deus não olha apenas o que você faz. Ele olha por que você faz. Proximidade com Deus exige pureza de intenção. Isso é desconfortável, porque obriga você a perguntar: estou buscando a Deus por amor ou apenas por necessidade? Estou servindo para glorificar a Ele ou para alimentar meu ego? Estou obedecendo por fé ou por medo? Esse exame interno dói, mas liberta. O mundo valoriza a aparência. Deus valoriza coração. Quando você começa a ajustar suas intenções, sua vida espiritual se torna mais leve. Você não precisa mais provar nada, não precisa competir, não precisa se comparar. Você faz porque ama. Você busca porque deseja presença, não apenas benefício. Talvez parte do seu cansaço espiritual venha de motivações misturadas. Expectativas humanas criam frustração constante, mas quando sua intenção se purifica, sua paz se fortalece. E isso abre espaço para a quinta atitude, que transforma sua reação diante das pressões externas. A quinta atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é aprender a responder em vez de reagir. O mundo vive no impulso. Alguém provoca, você responde. Alguém critica, você se defende. Algo dá errado, você se desespera. Mas proximidade com Deus cria pausa. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E é nesse espaço que o Espírito Santo trabalha. Quando você decide não reagir automaticamente, você começa a agir com discernimento. Você ora antes de falar. Você respira
antes de decidir. Você escuta antes de julgar. Isso muda tudo. Porque muitos conflitos não nascem do problema, mas da reação precipitada. Talvez você já tenha percebido que, quando está mais próximo de Deus, sua postura muda. Você não perde energia com discussões desnecessárias, não se envolve em debates vazios, não se deixa dominar pela emoção do momento. Essa é uma proteção espiritual. Responder com sabedoria enfraquece o poder do mundo sobre você. E aqui está algo profundo. Quanto mais você reage por impulso, mais o ambiente controla você. Quanto mais você responde com equilíbrio, mais você demonstra que está sendo guiado por algo maior. Essa atitude gera autoridade interior. E quando você começa a agir assim, uma nova transformação acontece. Você passa a perceber a importância da sexta atitude, que redefine seu relacionamento com o erro. A sexta atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é desenvolver arrependimento rápido e sincero. O mundo normaliza o erro, justifica o pecado, minimiza atitudes erradas. Sempre há uma explicação conveniente, mas proximidade com Deus exige sensibilidade. Quando você erra e sente peso no coração, isso não é condenação, é cuidado, é o Espírito Santo preservando sua consciência. O problema não é cair. O problema é se acostumar com a queda. Quanto mais rápido você reconhece, confessa e se alinha novamente, mais protegido espiritualmente você se torna. Muitos se afastam de Deus não porque erraram, mas porque esconderam o erro. O orgulho cria distância, a humildade cria restauração. Talvez você tenha falhado em algo recente, uma palavra dita no impulso, uma decisão precipitada, um pensamento alimentado além do limite. A pergunta não é se você errou, a pergunta é: o que você fez depois? Arrependimento verdadeiro não é culpa prolongada, é mudança de direção. Quando você aprende a voltar rápido, sua comunhão não se quebra facilmente. Sua consciência se mantém viva, seu coração permanece sensível. E isso fortalece sua resistência espiritual. Porque o mundo tenta endurecer você, mas o Espírito Santo quer manter você sensível. E quando essa sensibilidade é preservada, a sétima atitude começa a produzir uma mudança profunda na forma como você lida com as prioridades. A sétima atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é reorganizar suas prioridades com coragem. O mundo ensina que sucesso vem primeiro, que dinheiro vem primeiro, que imagem vem primeiro, que prazer vem primeiro. Mas quando Deus não ocupa o primeiro lugar, todo o resto perde equilíbrio. Proximidade não combina com distração constante. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que realmente ocupa o centro da minha vida hoje? Minhas decisões refletem confiança em Deus ou apenas ambição pessoal? Meus objetivos fortalecem minha fé ou a sufocam? Essa avaliação exige coragem. Porque talvez você descubra que está investindo energia demais em coisas que não alimentam sua alma. Talvez perceba que seus sonhos estão desalinhados com seus valores espirituais. E aqui está a tensão que poucos enfrentam. Colocar Deus em primeiro lugar pode significar abrir mão de algo que você desejava muito. Pode significar ajustar planos, redefinir metas, desacelerar. Mas quando Deus assume o centro, tudo começa a se organizar ao redor. Sua ansiedade diminui, porque você entende que não precisa correr contra o tempo. Sua comparação enfraquece, porque você não está mais competindo com ninguém. Sua identidade se fortalece porque está enraizada no eterno, não no temporário. Talvez o mundo esteja exigindo mais de você do que sua alma pode suportar. Reorganizar prioridades é declarar que sua paz vale mais do que aprovação, que sua fé vale mais do que status, que sua proximidade com Deus vale mais do que qualquer conquista externa. E quando essa decisão é tomada, a oitava atitude começa a transformar a forma como você enfrenta as tentações modernas.
A oitava atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é estabelecer limites claros contra as tentações modernas. O mundo não apresenta o erro de forma agressiva. Ele apresenta de forma atraente, conveniente, socialmente aceitável. Pequenas concessões se tornam hábitos. Pequenos desvios se tornam estilo de vida. Proximidade com Deus exige limites definidos antes da tentação chegar. Você não vence a batalha no momento da pressão. Você vence na decisão antecipada. Pergunte a si mesmo: quais são meus pontos fracos? Em quais áreas eu preciso ser mais vigilante? Quais situações eu sei que me afastam da presença de Deus? Ser sincero consigo mesmo é libertador. Talvez você precise limitar certos ambientes. Talvez precise ajustar amizades. Talvez precise mudar rotinas que alimentam distração constante. Isso não é radicalismo, é sabedoria. O Espírito Santo fortalece quem decide se proteger antes de cair. E aqui está a revelação. Quanto mais você define limites, menos energia você gasta lutando contra conflitos internos. Sua mente fica mais leve, sua consciência mais tranquila, sua comunhão mais estável. Talvez você esteja lutando repetidamente na mesma área porque ainda não estabeleceu um limite claro. Limite não é prisão, é proteção. E quando você começa a viver assim, a nona atitude se torna essencial, porque não basta se proteger do mal. É preciso alimentar o bem. A nona atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é cultivar gratidão intencional, mesmo em meio às pressões. O mundo treina você para focar no que falta, no que deu errado, no que ainda não conquistou, na comparação constante com quem parece estar à frente. Isso gera insatisfação crônica. Proximidade com Deus floresce onde há gratidão. Gratidão não ignora problemas, ela equilibra a perspectiva. Quando você começa a agradecer diariamente, mesmo pelas pequenas coisas, algo poderoso acontece. Sua mente muda de foco, sua alma desacelera, sua fé se fortalece. Talvez você esteja enfrentando desafios reais, mas ainda existem bênçãos que você deixou de perceber porque estava concentrado apenas na luta. Pergunte a si mesmo: eu tenho valorizado o que Deus já fez ou estou sempre esperando o próximo milagre? A gratidão protege seu coração da amargura. Ela impede que o mundo transforme sua fé em reclamação. E aqui está algo profundo. Pessoas gratas percebem mais claramente a presença de Deus, porque quem agradece reconhece cuidado. Talvez o peso que você carrega esteja sendo amplificado pela falta de reconhecimento do que já foi superado. Comece pequeno. Agradeça pela vida, pela saúde, pela oportunidade de recomeçar, pela consciência que ainda está sensível. Quando a gratidão se torna hábito, sua intimidade com Deus se aprofunda naturalmente. E isso prepara o terreno para a 10ª atitude, que transforma completamente sua maneira de lidar com as pessoas ao seu redor. A 10ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é escolher perdoar rapidamente. O mundo ensina você a guardar mágoa, a revidar, a provar que está certo, a manter distância como forma de proteção. Mas o ressentimento cria um muro invisível entre você e Deus. Proximidade exige coração leve. Perdoar não é concordar com o erro, não é fingir que não doeu. É decidir que aquela dor não terá autoridade sobre seu futuro espiritual. Talvez alguém tenha ferido você profundamente. Talvez tenha havido traição, injustiça, decepção. A pergunta é: você vai permitir que essa dor governe suas emoções ou vai entregá-la nas mãos de Deus? Quando você escolhe perdoar, mesmo sem sentir vontade, algo se rompe dentro de você. A amargura perde força, o orgulho enfraquece, a paz começa a retornar.
E aqui está a atenção. Muitas vezes você ora pedindo mais de Deus, mas ainda está segurando aquilo que Ele pediu para soltar. Perdão é libertação interna. O Espírito Santo trabalha melhor em um coração que não está ocupado com ressentimento. Talvez sua proximidade com Deus esteja sendo bloqueada por uma mágoa que você alimenta em silêncio. Soltar dói no início, mas manter dói por muito mais tempo. E quando o perdão é praticado, a 11ª atitude começa a fortalecer algo ainda mais profundo: sua identidade espiritual diante do mundo. A 11ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é assumir sua identidade espiritual com firmeza. O mundo tenta redefinir quem você é o tempo todo. Ele diz que você é o que produz, o que possui, o que aparenta, o que os outros pensam. Mas proximidade com Deus começa quando você entende quem você é nele. Você não é apenas alguém tentando sobreviver aos desafios. Você é filho, você é filha. Você é alguém que foi chamado para viver com propósito, caráter e autoridade espiritual. Quando essa identidade se fortalece, a comparação perde força. A aprovação externa deixa de ser obsessão. A pressão social já não dita suas escolhas. Talvez parte da sua insegurança venha de tentar se encaixar em padrões que não refletem sua essência espiritual. Pergunte a si mesmo: minhas decisões estão sendo guiadas por identidade ou por medo de rejeição? O Espírito Santo consolida sua identidade quando você decide se posicionar, mesmo que isso signifique ser diferente. Ser próximo de Deus exige coragem para nadar contra a corrente. E aqui está a revelação. Quando você vive consciente de quem você é em Deus, os desafios do mundo deixam de parecer ameaças gigantes e passam a ser oportunidades de testemunho. Sua postura muda, sua fala muda, sua confiança muda. Mas essa identidade precisa ser alimentada continuamente. E é exatamente isso que a próxima atitude vai fortalecer. A 12ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é desenvolver disciplina espiritual consistente, mesmo quando ninguém está observando. O mundo recompensa o que é visível. Deus transforma o que é invisível. Proximidade verdadeira não é construída apenas nos momentos públicos, mas nos hábitos silenciosos. É fácil demonstrar fé quando há audiência. Difícil é manter constância quando não há reconhecimento. Talvez você já tenha vivido fases intensas de motivação espiritual, mas proximidade não se sustenta apenas com entusiasmo. Ela exige rotina. Disciplina é continuar orando quando o dia está corrido, continuar lendo a palavra quando o cansaço aparece, continuar buscando mesmo quando não há emoção. Essa constância cria raiz. E aqui está algo que poucos percebem. O mundo tenta seduzir você com prazer imediato, mas Deus constrói caráter através da repetição fiel. Quando você desenvolve disciplina, sua fé deixa de depender do humor do dia. Ela se torna firme. Talvez o que esteja faltando não seja mais informação espiritual, mas aplicação consistente. O Espírito Santo honra quem permanece fiel no pouco. E quando essa disciplina começa a se consolidar, a 13ª atitude se torna essencial, porque não basta fortalecer sua vida pessoal. É preciso aprender a caminhar com sabedoria em comunidade. A 13ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é escolher caminhar em comunhão saudável, sem perder sua convicção pessoal. O mundo estimula a independência extrema. Faz você acreditar que não precisa de ninguém, que sua fé pode ser totalmente isolada. Mas fé isolada enfraquece com o tempo. Proximidade com Deus também se fortalece na comunhão. Não qualquer comunhão, comunhão saudável. Pessoas que desafiam você a crescer, que oram com você,
que confrontam com amor quando necessário. Talvez você tenha se afastado por decepções passadas, talvez tenha sido ferido dentro de ambientes espirituais. Mas a cura não está no isolamento, está na maturidade para escolher melhor. Pergunte a si mesmo: as pessoas que estão ao meu redor fortalecem minha fé ou enfraquecem meus valores? Quando você caminha com pessoas alinhadas, sua resistência espiritual aumenta. Você não luta sozinho, você é encorajado nos dias difíceis. E aqui está a atenção. Comunhão exige vulnerabilidade, exige humildade, exige disposição para ouvir. Mas quando você aceita isso, algo poderoso acontece. Seu discernimento cresce, sua estabilidade aumenta, sua fé ganha sustentação coletiva. O mundo divide, o Espírito Santo conecta. E quando essa conexão é saudável, a 14ª atitude começa a moldar algo ainda mais profundo: sua postura diante das crises inesperadas. A 14ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é aprender a atravessar crises sem abandonar princípios. Crises revelam quem você realmente é. Quando tudo está estável, é fácil falar sobre fé, caráter e confiança. Mas quando surge uma perda inesperada, uma injustiça, uma pressão financeira, uma doença, é nesse momento que os fundamentos são testados. O mundo reage à crise com desespero, agressividade ou fuga. Proximidade com Deus ensina permanência. Você pode chorar, mas não abandona seus valores. Pode sentir medo, mas não negocia sua integridade. Pode sofrer, mas não se distancia da presença. Essa postura é rara. Talvez você esteja atravessando algo que abalou sua estrutura, algo que colocou sua fé à prova. A pergunta não é se você sente dor. A pergunta é: você vai permitir que a dor redefina seus princípios? Quando você decide permanecer fiel no meio da crise, sua proximidade com Deus se aprofunda de maneira que momentos tranquilos nunca poderiam produzir. A crise deixa de ser apenas problema e se torna fornalha de fortalecimento. E aqui está algo poderoso. Quanto mais você atravessa tempestades sem abrir mão da sua fé, mais você desenvolve autoridade espiritual. Isso muda sua postura diante do mundo. E essa autoridade prepara você para a 15ª atitude, que transforma sua maneira de lidar com o sucesso. A 15ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é permanecer humilde quando o sucesso começa a aparecer. Crises testam sua fé, sucesso testa seu caráter. Quando algo começa a dar certo, quando portas se abrem, quando reconhecimento surge, existe um risco silencioso. Você pode começar a confiar mais em si mesmo do que em Deus. O mundo celebra a autossuficiência, aplaude quem diz que venceu sozinho, mas proximidade com Deus exige memória espiritual. Memória de onde você veio, de quantas vezes precisou de ajuda, de quantas orações foram feitas em silêncio. Talvez você ainda não esteja vivendo um grande sucesso, mas mesmo pequenas conquistas já revelam algo sobre seu coração. Você agradece ou se orgulha? Você reconhece Deus ou assume o controle? Humildade não é se diminuir, é reconhecer a fonte. Quando você permanece humilde, sua comunhão não é interrompida pelo ego. Sua fé não é substituída pela vaidade. Sua dependência não é trocada por autoconfiança exagerada. E aqui está o ponto decisivo. Deus pode confiar mais a quem permanece pequeno por dentro, mesmo crescendo por fora. Talvez o mundo esteja ensinando você a se promover, mas o Espírito Santo ensina você a se posicionar com equilíbrio. E quando a humildade se torna parte da sua identidade, a 16ª atitude começa a fortalecer algo essencial: sua capacidade de esperar com maturidade.
A 16ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é aprender a esperar sem perder a confiança. O mundo não sabe esperar. Ele exige resultado imediato, resposta rápida, crescimento acelerado, prazer instantâneo. Mas o tempo de Deus não é pressionado pela ansiedade humana. Proximidade com Deus amadurece na espera. Talvez você esteja aguardando uma resposta, uma mudança, uma porta que ainda não se abriu, e a demora pode gerar inquietação. A pergunta que define sua proximidade não é se você quer a bênção, é como você se comporta enquanto ela não chega. Você murmura ou continua agradecendo? Você desiste ou permanece fiel? Você tenta forçar caminhos ou confia na direção? Esperar com fé é uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual. Porque esperar exige controle emocional, exige confiança real, exige submissão ao processo. O Espírito Santo trabalha no invisível enquanto você aprende a permanecer. E aqui está algo profundo. Muitos querem estar perto de Deus apenas quando Ele está respondendo. Mas a verdadeira intimidade se consolida quando você permanece mesmo no silêncio. Talvez o atraso que você sente não seja rejeição, seja preparação. E quando você aprende a esperar corretamente, a 17ª atitude começa a florescer dentro de você, fortalecendo algo que o mundo tenta destruir todos os dias: sua pureza interior. A 17ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é preservar sua pureza interior em um ambiente que normaliza o contrário. O mundo banaliza o que deveria ser sagrado. Trata como comum aquilo que exige reverência. Mistura valores. Relativiza princípios. Se você não vigiar seu interior, aos poucos sua consciência se adapta ao padrão dominante. Proximidade com Deus exige proteção do coração. Pureza não é perfeição, é vigilância contínua. Significa cuidar do que você permite entrar pelos olhos, cuidar do que você consente na mente, cuidar do que você alimenta no secreto. Talvez você já tenha percebido como pequenas concessões enfraquecem sua sensibilidade espiritual. Aquilo que antes incomodava passa a parecer normal. Esse é o perigo silencioso. O Espírito Santo fala em um ambiente limpo. Quanto mais você protege seu interior, mais clara se torna a voz dele. Pureza interior gera paz, gera clareza, gera autoridade. Talvez você esteja lutando contra distrações constantes porque não estabeleceu limites internos sólidos. Preservar pureza é decidir que sua proximidade com Deus vale mais do que qualquer prazer momentâneo. E quando você faz essa escolha, algo começa a se fortalecer profundamente. Sua capacidade de servir sem esperar retorno. E é isso que a 18ª atitude vai revelar. A 18ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é servir com generosidade, mesmo quando não há reconhecimento. O mundo ensina a calcular, a fazer apenas se houver retorno, a ajudar apenas se houver vantagem, mas proximidade com Deus floresce no serviço silencioso. Quando você serve alguém sem esperar aplauso, seu coração se alinha com o coração de Cristo. Talvez você esteja tão focado em vencer suas próprias batalhas que esqueceu o poder de abençoar alguém no caminho. Servir muda perspectiva. Quando você ora por alguém que está sofrendo, sua dor ganha novo significado. Quando você ajuda alguém que não pode retribuir, seu ego diminui. Quando você oferece tempo, atenção e cuidado, sua fé se torna prática. E aqui está algo profundo. O mundo promove competição. O Espírito Santo promove compaixão. Servir não é se anular, é expandir o amor de Deus através das suas atitudes. Talvez parte da distância que você sente venha de uma fé que ficou apenas teórica. Quando você serve, sua proximidade se torna concreta.
Sua espiritualidade ganha ação. Seu relacionamento com Deus se expressa em atitudes. E quando essa generosidade se torna hábito, a 19ª atitude começa a fortalecer algo essencial para sobreviver às pressões modernas, sua capacidade de manter paz interior. A 19ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é proteger sua paz interior com firmeza. O mundo é especialista em roubar paz. Notícias urgentes, comparações constantes, discussões intermináveis, pressões que parecem não ter fim. Se você não vigiar, sua alma entra em estado permanente de agitação. Proximidade com Deus cria um refúgio interno. Paz não é ausência de problema, é presença de Deus no meio do problema. Talvez você esteja permitindo que situações externas determinem seu estado interior. Uma mensagem muda seu humor. Uma crítica altera seu dia. Uma notícia tira seu equilíbrio. Pergunte a si mesmo: eu estou guardando meu coração ou estou deixando qualquer circunstância governar minhas emoções? Proteger a paz exige decisões práticas. Às vezes, significa se afastar de discussões inúteis. Às vezes, significa desligar o celular. Às vezes, significa dizer não para compromissos que drenam sua energia espiritual. O Espírito Santo fortalece quem aprende a preservar o que ele constrói por dentro. E aqui está a revelação. Quando você protege sua paz, você permanece sensível à direção de Deus. Sem paz, você reage. Com paz, você discerne. Talvez sua proximidade esteja sendo ameaçada não por grandes pecados, mas por pequenas perturbações constantes. E quando você aprende a guardar sua paz, a 20ª e última atitude consolida tudo o que foi construído até aqui. A 20ª atitude que aproxima você de Deus para enfrentar os desafios do mundo é renovar diariamente sua entrega. Proximidade não é decisão única, é decisão contínua. Você pode ter vivido momentos intensos com Deus no passado, pode ter feito promessas sinceras, pode ter experimentado fases profundas de comunhão. Mas o mundo tenta, todos os dias, puxar você para longe do centro. Por isso, a entrega precisa ser renovada. Entregar-se diariamente é acordar e dizer: Senhor, minha mente é tua, minhas decisões são tuas, meus planos estão diante de ti. Conduz meus passos. Essa prática mantém seu coração alinhado. Talvez você esteja esperando um grande evento espiritual para se aproximar novamente. Mas proximidade verdadeira se constrói em pequenas decisões repetidas. O Espírito Santo trabalha em quem se apresenta disponível todos os dias, não apenas nos dias difíceis. E aqui está o ponto decisivo. Quando você renova sua entrega, você não vive mais no automático. Você vive consciente, consciente do que pensa, do que fala, do que escolhe. Isso transforma sua caminhada. Agora pare e reflita. Quais dessas atitudes você precisa fortalecer imediatamente? Onde você percebe que sua proximidade precisa ser restaurada? Não espere que o mundo diminua a pressão para então buscar a Deus. Busque a Deus para suportar a pressão do mundo. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando fortalecer sua fé neste tempo desafiador. Proximidade com Deus não é fuga da realidade. É preparação para enfrentá-la com paz, coragem e direção.